Então vamos lá, essa daqui vai ser a nossa aula 1, a equação de segundo grau do cursinho popular aqui no Núcleo Sérgio La Paloma, do Jaçanã, né? Então, equação de segundo grau, gente, antes da gente entrar em equação de segundo grau, lá no ensino fundamental 2, que a gente vê até o 9º ano do ensino fundamental, a gente lidar bastante com a palavrinha aí, equação, tá? A equação, o significado dela é igualdade. Coloquei aqui embaixo, tá? Igualdade. E em matemática a gente utiliza a simbologia, 2 tracinhos aqui, que é o sinal de igual, que todo mundo conhece, tá? E ela pode representar também equilíbrio. Quando a gente fala equação do segundo grau, essa sequência segundo grau, ele vai indicar quantas soluções a gente vai ter para a equação, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma equação do primeiro grau, posso ter uma equação do segundo grau, tá? E acima do segundo grau eu não falo mais terceiro grau, quarto grau, a gente pode chamar de equação polinomial ou vão ter outros nomes específicos, equação logarítmica, outros tipos de equações, tá? Então, nessa aula específica a gente vai ver uma equação de segundo grau. Então, toda vez que eu falar assim, ó, equação, tá? A gente vai lembrar do sinalzinho de igualdade e eu tenho que lembrar que é uma igualdade. Quando a gente fala em igualdade, a gente tem o costume de falar que na equação a gente tem duas partes da igualdade, né? E todo professor fala, lembra da balança de dois braços, tá? Balança de dois braços, vou desenhar ela aqui. Era uma balança que era utilizada no comércio, onde um lado da balança eu colocava mercadorias que eu queria pesar, por exemplo, arroz, feijão, carne, e do outro lado da balança eu colocava pesos graduados, por exemplo, peso de 1 quilo, eu quero 1 quilo de carne, então eu colocava um peso de ferro de 1 quilo do lado direito e a carne do lado esquerdo, né? Então, quando a balança estivesse em equilíbrio, né, os dois braços estivessem na mesma altura, a gente falava que a balança estava em equilíbrio, tá? E aí surgiu uma das principais aplicações de igualdade. Só que hoje na era digital a gente não tem mais essa balança de dois braços. A gente tem uma balança onde a gente coloca a mercadoria lá e aparece um leitor digital quanto que é o peso daquilo. Então acho que essa balança ela acaba perdendo significado um pouquinho porque a gente não utiliza mais ela, tá? Mas toda vez que eu falar em equação, vou dar um exemplo simples aqui, ó. Eu comprei, sei lá, duas coxinhas. Vou colocar aqui, ó, duas coxinhas, recebi R$ 10 de troco, né? E eu dei R$ 20 aqui para a pessoa. Então, dei R$ 20, comprei duas coxinhas, mais R$ 10 de troco. Tá? Então, nota que eu coloquei um sinal de igualdade. A equação, ela fala o seguinte, ó, a primeira parte da equação, tá, que foi a compra que eu fiz, a minha aquisição, duas coxinhas mais o meu troco de R$ 10, é igual ao valor que eu tinha, que era R$ 20. O que é a equação? Tá? Eu tenho que satisfazer essa sentença de igualdade. Eu tenho que fazer assim, ó, qual que é o valor da coxinha, que normalmente a gente vai representar pela letra X, tá? Qual que é o valor da coxinha que torna essa sentença verdadeira, tá? A sentença é o seguinte, ó, comprei duas coxinhas, recebi R$ 10 de troco e eu dei R$ 20 lá pro comerciante. Qual que é o valor dessa coxinha? Qual que seria o meu valor de X? Vocês estão escutando normal aí? Sim, sim. O Beleza. valor seria. É para responder? Isso, vamos lá. Desculpa, qual Ah, que tá. Seria 5. seria 5? Então, beleza. Então, o valor que satisfaz a minha equação vai ser x igual a 5, tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, isso daqui é uma equação do primeiro grau, tá? Equação do primeiro grau, porque o expoente do x aqui, quando o x ele não apresentar expoente, o expoente dele vai ser igual a 1. Tá? Então, vai ser uma equação do primeiro grau, e esse grau da equação, ele vai te dizer quantas possíveis soluções você vai ter na equação. Tá? A equação do primeiro grau, eu vou ter uma possível solução, equação do segundo grau, duas soluções e assim por diante. Tá? Então, o expoente do x ele vai indicar quantas soluções eu vou ter na equação. Beleza? Aí só peço assim, quem estiver acompanhando, dá um ok, né, no chat só para eu acompanhando para ver se vocês estão entendendo. Beleza?
Então, esse exemplo que eu dei é referente a uma equação do primeiro grau. Beleza? Agora a gente vai entrar na equação do segundo grau. Só preciso deixar só preciso fazer essa relembrar, né, que equação significa igualdade, tá? E o grau da equação ele vai afirmar para a gente quantas soluções existem na nossa equação, no nosso problema, tá bom? Gente, eu tenho muita dificuldade assim quando eu estou estudando em gravar as coisas no momento que eu estou estudando. Então eu utilizo uma técnica de estudo que chama mapa mental. Não sei se todos já conhecem o mapa mental, tá? Então, antes do mapa mental, vocês chegaram a receber a apostila já? Ainda não. Tá, então esse é um problema que eu tirei lá da apostila. Eu vou compartilhar com vocês no Google Sala de Aula. Esse é um problema que a gente entraria já na equação do segundo grau. Antes de mostrar lá o mapa mental, vou mostrar como é que funcionaria a equação do segundo grau aqui, numa matemática aplicada que a gente fala, né? Então o problema é o seguinte, ó, imagine a seguinte situação. Cláudio decidiu construir um depósito retangular, a representação do depósito está aqui abaixo, né? Para facilitar e economizar, optou em aproveitar uma parede existente. Com os tijolos que já dispunha, podia erguer uma parede de 16 metros de comprimento e com a sua altura suficiente para seu depósito, que deveria ter 30 metros quadrados de área. Tá? Quais as dimensões do depósito? Então aqui está a representação do depósito, tá? Retangular. Quando ele fala que o depósito tem 30 metros de área, esse espaço aqui do retângulo corresponde a 30 metros. E conforme a gente fala área, esse metros é quadrado. Beleza? Conforme eu tenho um retângulo aqui, a parede que está representada aqui acima, ela já existe. Então ele não vai precisar dispor de tijolos para construir essa parede. Beleza? Ele só vai precisar de tijolos para construir as paredes laterais restantes. E conforme esse desenho representa um retângulo, uma das características do retângulo é que ele tem dois lados menores e dois lados maiores, tá? Então, dois lados aqui estão representados pela letra X e um lado representado por 16 menos 2x. O que é esse 16? 16 é o valor que ele deu aqui, que é a quantidade máxima que ele tem para construir as paredes, né? 16 metros. E esse 2x é referente aos valores de x que eu tenho nas paredes laterais. Beleza? Só deixa eu desligar meu WhatsApp aqui para ficar pitando. Então, vocês lembram como é que calcula a área de um retângulo? Vou colocar aqui, ó, área do retângulo. A área do retângulo, a gente vai entrar lá em geometria, né? A gente vai fazer o produto ou a multiplicação do lado maior pelo lado menor. Tá bom? Então, vou falar aqui que o lado maior é o 16 menos 2x. Vou escrever aqui, ó, entre parênteses, 16 menos 2x vezes o lado menor aqui, que vai ser o x. Beleza? Então, como é que eu resolvo essa conta? Dentro desse parênteses aqui, 16 menos 2x, ele é um valor único. Ele é um valor único que está escrito numa forma aqui fatorada, tá? Por dois algarismos. E ele representa o lado maior do retângulo. Então eu faço o processo de distributiva. O processo de distributiva, como é que funciona? O número que está fora do parênteses distribui a multiplicação com todo mundo que está dentro. Então eu faço x vezes 16, que vai ficar 16 vezes x, e x vezes menos 2, que vai ficar menos 2x ao quadrado. Beleza? E o problema fala o seguinte, que tudo isso daqui, toda essa área, tem que ser igual a 30 metros quadrados. Na equação do segundo grau, eu sempre escrevo assim, gente. Eu tenho aqui o 16x, conforme esse x não tem expoente, eu posso representar com expoente igual a 1. 2x ao quadrado igual a 30. Eu vou colocar em ordem crescente de expoente, tá? Então, por exemplo, o 2x tem expoente 2.
Então ele vem na frente. Vai ficar menos 2x elevado a 2. E o 16x tem expoente 1. Então ele vem em segundo lugar aqui. Vai ficar mais 16x elevado a 1 igual a 30. Tá? Na equação de segundo grau, nas outras equações, a gente sempre organiza a equação antes de resolver a conta. Tá? No caso, quando eu falo organizar, é colocar o expoente, quem tem expoente maior na frente, quem tem expoente menor atrás. Então, essa é uma aplicação da equação de segundo grau. Até aqui, beleza? Eu tô com Beleza. uma dúvida. Pode falar. Então, a minha dúvida foi agora quando você inseriu esse x, né, com o expoente 1 aqui ao lado do 16. Porque, tipo assim, ele é só mais para facilitar o processo e conseguir visualizar, porque, tipo assim, quando você vai fazer, não fica, tipo, 16 vezes, se fosse 16 com x elevado a 1, o resultado dele, de qualquer forma, seria 16. Então, tipo, ele é mais para ficar para facilitar a visualização ou ele tem algum outro destino nesse processo? Que aí eu fiquei confuso, porque a gente adicionou o X. O x, na verdade, o que acontece? O x ele é processo da distributiva aqui acima. Ó. Deixa eu colocar aqui. O x ele é processo da distributiva. Então, o que acontece? Ó? A gente não sabe qual que é o valor do x. Eu também não vou calcular nesse primeiro momento qual que é o valor do x aqui, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o número 2 mais o 3. E aqui do lado de fora eu tenho o número, sei lá, vou colocar o 5. Tá bom? Então, o processo de distributiva fala o seguinte, ó, o número 5 que está fora vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu vou fazer 5 vezes 2, que vai dar 10, mais 5 vezes 3, que vai dar 15, certo? Foi isso que eu fiz aqui. É Hector? Desculpa. Hector, né? Isso. Então, Isso. é isso que eu fiz aqui, Hector. Por exemplo, conforme eu não sei quem é o x, quando eu pego o x e multiplico com o 16, tá? Conforme eu não sei quem é o x, eu tenho que escrever da forma que está, 16 vezes x. Ou x vezes 16, não teria problema. E na segunda parte, eu pego o x e multiplico com o 2x, que ficou menos 2x ao quadrado. Notem que aqui dentro do parênteses o x ele não tinha expoente, o expoente dele era 1, e aqui abaixo o expoente dele passou a ser 2. Tá? Então, esse 16 vezes x, ele não é só representativo, é que eu fiz o processo de distributivo aqui em cima. Então, o exemplo que eu dei aqui de amarelo é o seguinte, ó, o 5 multiplicou 2, deu 10. O 5 multiplicou 3, deu 15. Mas eu sei que aqui dentro do parênteses, 2 mais 3 é 5. E eu poderia ter feito 5 vezes 5, que o resultado daria 25. Tá? Mas conforme nessa equação eu não sei o valor do x, eu executo a conta, que seria o x vezes 16, só que eu não coloco o resultado, eu só escrevo abaixo a conta que eu fiz, que seria o algoritmo que a gente fala, né? O processo que eu utilizei. Ficou um pouquinho mais claro, Hector? Sim, professor, ficou assim. Eu vou fazer assim, ó, eu vou anotando as dúvidas de vocês também, para eu passar algum exercício depois relacionado à dúvida, tá? Porque esse é um processo que a gente chama de evidência, e depois tem um outro processo que é o contrário, que é o de faturação, né? E esse processo pode ajudar bastante na hora da gente resolver algumas contas, nesse caso aqui de equação de segundo grau. Mas daí eu vou dando continuidade aqui. Então vamos lá. Aí se tiver dúvida, vocês podem interromper, tá? Então, gente, esse daqui é o mapa mental. Como é que funciona o mapa mental? Como é que eu gosto de fazer? Eu pego uma folha de sulfite em branco, tá? Eu dou nesse caso aqui no meu slide já tem o tema da nossa aula. Normalmente o tema eu coloco centralizado, tá? Então o tema da aula é equação de segundo grau. A representação matemática de equação de segundo grau é essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E o a tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, não vai ser mais uma equação de segundo grau, vai ser uma equação do primeiro grau. Tá bom? Então, o tema central aqui
no centro da folha de sulfite, eu coloco o tema central, que é a equação de segundo grau. Tá? Nesse caso aqui no slide, o tema está aqui em cima, na forma escrita, tá? E a equação que representa a equação de segundo grau é essa daqui. Lembrando que A, B e C são números reais. Essa daqui é a minha representação, que eu chamo de representação genérica. Uma representação que vai representar todos os números reais. Tá? Aí o que eu faço no mapa mental? Ao redor do meu tema central, eu vou colocando os tópicos que eu acho mais importantes, tá? Em relação a esse tema. Então, vocês lembram do Teorema de Bhaskara? Esse daqui, gente, a resolução desse problema está muito relacionada ao Teorema de Bhaskara. A gente sempre fala de Teorema de Bhaskara, que é o que a gente mais aprende lá no ensino fundamental, né? O que é mais visto. Existem outros métodos de resolver. Tem de alcovarismo, tem de Girard, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Mas o que a gente mais vê é o Teorema de Bhaskara, que ele é o mais, vamos dizer assim, que ele é o mais difícil. A gente acaba aprendendo o jeito mais difícil a resolver a equação do segundo grau. Tá? Eu não sei também qual que é a lógica. Mas como é que vai funcionar o nosso mapa mental? Vou colocar algumas informações importantes. Ó, depois vou compartilhar esse slide aqui com vocês. Então, primeira coisa importante. Solução. Uma equação de segundo grau, ela vai ter duas soluções. Então, aqui o expoente é 2. Ele é maior. Esse outro x aqui que não tem expoente, o expoente é 1. Então, o expoente dele é 2. Ele indica que é uma equação de segundo grau. E se ele é uma equação de segundo grau, ele vai ter duas soluções. Tá? Duas possíveis respostas. Beleza? A resposta ela vai poder ser um número que pertence ao conjunto dos reais. Quem são os conjuntos reais? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, raiz quadrada, número fracionário, número decimal, tá bom? E e a resposta também pode ser o conjunto dos números complexos. Os números complexos a gente aprende lá na terceira série do ensino médio. Os números complexos ele tem uma parte dele que é real e uma parte dele que é imaginária, tá? Eu explico isso na resolução de alguma atividade aqui. Então, primeira parte importante, equação de segundo grau, duas possíveis soluções, sendo reais ou não. Quando eu falo ou não, é que se ele não é real, ele vai ser um número complexo, tá bom? A equação de segundo grau, ela tem formas. A primeira forma aqui que eu vou destacar é quando nessa equação o valor do c ele vai ser igual a zero, tá? Se o c é igual a zero, eu vou falar que essa daqui é uma equação de segundo grau incompleta, onde o valor do c vai ser igual a zero, tá bom? Uma das soluções, então tá aqui, eu sempre vou destacar as soluções de uma equação do segundo grau da seguinte forma. Eu escrevo solução ou somente o s da solução, abro parênteses, escrevo a primeira solução. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau, onde o valor do c é igual a zero, tá? Eu vou ter uma das soluções que vai ser igual a zero. E a outra solução vai ser dada por essa equação aqui, ó, o valor do b negativo dividido pelo valor do a. Gente, estou indo muito rápido? Não, professor, tá tranquilo. Então, ó, se tiver De muito... boa. Eu vou dando continuidade. Se tiver rápido, vocês mandam no chat aqui que eu vou acompanhando o chat. Pode perguntar, desculpa. Você ia perguntar, ué? Não, tá tranquilo. Tá bom, então. Então, a primeira forma, né? Voltando aqui, equação de segundo grau. Forma completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a tem que ser diferente de zero. O b e o c são números que pertencem ao conjunto dos reais. Tá? Qualquer número. 1, 2, 3 e aí vai. Então, a primeira forma é incompleta quando o valor do c é igual a zero. Segunda forma também é incompleta. E ela vai ser incompleta quando o valor do b for igual a zero. Tá bom? E as soluções vão ser dadas da seguinte fórmula. Eu vou ter o valor do ax ao quadrado mais o c vai ser igual a zero. Soluções. Menos raiz quadrada, tá aqui, ó, menos raiz. Essas decorações é o que é passado no livro, mas vai ser um pouquinho mais simples. Na hora de resolver, você vai ver que não precisa decorar tudo isso. Se você entender, né,
na essência a equação de segundo grau, você não vai precisar decorar nenhuma dessas fórmulas. Tá? Mas ela é sempre dada pelo raiz quadrada de menos c sobre a. Quando eu falo menos c sobre a, vai ser o valor do c dividido pelo a negativo. E eu vou tirar uma raiz quadrada. Tá? Vai ser duas vezes esse valor. Mais para frente eu tenho alguns exercícios aqui para deixar mais claro essas formas incompletas, tá? Depois eu compartilho com você. Vou dar uma acelerada aqui que senão acaba a aula. Forma completa. Forma completa é quando tem o valor de A, B e C. Todos são diferentes de zero, tá? E eu vou utilizar o teorema de Bhaskara. O teorema de Bhaskara é aquele que a gente fala assim, ó. X é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Tem livro que ensina dessa forma e tem livro que chama tudo isso que está dentro do parênteses aqui, ele chama de delta, que é o mais comum, tá bom? Então fica menos b mais e menos delta, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Tá? Eu não sei como é que vocês aprenderam. O mais comum é a gente calcular o delta antes de fazer todo esse processo aqui. Beleza? Então, quando eu tenho a forma completa, eu tenho que calcular utilizando o teorema de Bhaskara. Quando eu calculo o teorema de Bhaskara, tá? O primeiro processo que a gente faz é calcular o delta. A gente calculando o delta, a gente tem três possíveis resultados para o delta. O primeiro resultado é se o delta for um número negativo. Se o delta for um número negativo, tá? O valor do x1 é diferente do... Desculpa, eu coloquei aqui, eu falei negativo, mas eu coloquei primeiro positivo, tá? Então, quando o delta for positivo, a solução, né, que a gente chama de x1 e x2, eles vão ser diferentes. Vão ser dois valores diferentes, tá? Quando eu falo solução, são os números que estão aqui em cima. Ó. São dois números diferentes. Eu posso ter também o delta igual a zero, vai ser nulo. O valor do x1 vai ser igual ao valor do x2. E eu vou ter o delta negativo aqui, ó. Que aqui eu coloquei como não admite raiz real, tá? Mas conforme ele não admite raiz real, o valor do x1 e do x2 vai pertencer ao conjunto dos complexos, tá? Então vão ser números complexos, números reais e imaginários. É uma composição de número real com número imaginário. Tá? Então olha só quanta informação. A gente tem a equação de segundo grau, eu tenho duas formas incompletas da equação de segundo grau, eu tenho uma forma completa da equação de segundo grau que eu vou conseguir determinar utilizando a solução do teorema de Bhaskara. Tá? E antes de fazer a solução completa do teorema de Bhaskara, eu vou analisar se o delta vai ser positivo, se vai ser igual a zero ou se ele vai ser negativo. Beleza? Tem uma outra forma de resolver também, encontrar quem são as raízes ou as soluções da equação de segundo grau, utilizando o método da soma e produto. Tá? Embora a gente chame isso daqui de método de soma e produto, alguns livros chamam isso daqui da resolução de Girard, que foi uma pessoa que descobriu esse método. Né? É comum falar soma e produto, mas quem determinou essa... igualmente Bhaskara, que determinou a fórmula de Bhaskara, esse matemático chamado Girard encontrou essa fórmula. Ele fala o seguinte, ó, se eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho duas soluções. Primeira solução x1, segunda solução x2. Tá? A soma desses dois números vai ser igual ao valor do b negativo dividido pelo a. Quem é o b? B é o número que vai estar aqui na posição do b. Tá? B dividido pelo a. Com o número vai ficar mais simples de entender aqui, gente. Opa. E da mesma forma que a soma das raízes for b menos b sobre a multiplicação, tá? Então soma está aqui, produto está aqui. A multiplicação vai ser o valor do c dividido pelo a. Não sei se todos já ouviram falar dessa método soma e produto. Tá? Então esse é o caminho mais simples de encontrar as soluções. Beleza? E eu posso representar aqui a soma e produto pela equação a elevado a x ao quadrado, a vezes x ao quadrado, menos a soma vezes x, mais o produto igual a zero. Tá?
Agora, todo esse monte de regra que eu falei para vocês aqui, eu vou pegar um exemplo para ver se fica um pouquinho mais fácil de entender. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, o exemplo, esse exemplo aqui, ele... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não vai dar para voltar. Esse exemplo que está aqui é a resolução do problema que eu dei anterior, do cálculo da área do galpão. Tá bom? Então ficou lá 2x² menos 16 mais 30 igual a zero. Lá no galpão tinha colocado assim, ó, 2x² menos 16, que é igual a 30. Beleza? O 30 passa para o outro lado da igualdade. Esse 30 aqui eu coloquei errado aqui. Esse 30 vai ser negativo. Beleza? Desculpa, eu já fiz a abreviação lá embaixo. Deixa eu apagar aqui. Lá no exercício estava menos 2x² mais 16 igual a 30. Né? Então o 30 passou para o outro lado negativo. E conforme o x² ele é mais fácil de ser trabalhado positivo, eu mudei o sinal de todo mundo. E ficou, o que era menos 2x² ficou mais 2x². O que era mais 16 ficou menos 16. E o que era menos 30 ficou mais 30. Tá bom? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Primeiro a gente vai fazer a simplificação dessa equação. Notem que todos os números que estão à frente do x, tá? 2x, 16x e o 30 aqui, todos são números múltiplos de 2. O que são números múltiplos de 2? São os números que estão na tabuada do 2. Então posso pegar essa tabuada aqui, essa equação, e simplificar ela dividindo ela por 2. Vai ficar dessa forma, ó. Aqui já vai aparecer a resposta. Vai ficar assim, ó. 2x² dividido por 2 vai ficar x². Menos 16x dividido por 2 vai ficar 8x. E 30 dividido por 2 vai ficar igual a 15. Tudo isso igual a zero. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Olha só a pergunta, né? Qual que foi a relação que Girard estabeleceu? Ele falou o seguinte, ó. Vamos utilizar o método da soma e produto. A soma. Qual dois números que se eu somar, vai dar aqui o B. Quem é o A, o B e o C dessa equação? Ó, A, B e C. Então, conforme não tem nenhum número na frente do x², eu vou completar, vou colocar 1. Então, o A vai ser 1, o B vai ser menos 8, o C vai ser 15. Tá? Então, qual dois números que se eu somar vai dar menos B, então vai ficar assim, ó, menos B sobre A. Então, essa daqui vai ser a soma. Então, o B é menos 8, então vai ficar menos com menos 8, entre parênteses, sobre o A, que é 1. Menos com menos é mais, então vai ficar 8 sobre 1, que é igual a 8. Então, eu tenho que pensar dois números que se eu somar vai dar 8. Então, pode ser assim. Pode ser 1 mais 7, pode ser 2 mais 6, 3 mais 5 e assim por diante. Tá? Só que nessa mesma pegada eu tenho que pensar, essa é a soma, né? Produto. Tá aqui, ó, o produto. Eu tenho que pensar esses mesmos dois números que se eu somar vai dar 8, eu vou multiplicar eles, vai ter que dar o valor de C sobre A. Ó. Valor de C sobre A. Quem que é o C aqui? O C é o 15 e o A é 1. 15 dividido por 1 é 15. Então, o que eu tenho que pensar? O que eu vou ter que avaliar aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui a parte de cima para usar esse espaço. Eu tenho que pensar. Esse quadradinho aqui é um número. Esse daqui é outro número. Qual dois números que se eu somar vai dar 8? E esses mesmos dois números eu tenho que multiplicar e o resultado vai dar 15. Entenderam? Qual dois números que eu somar vai dar 8? E esses dois números eu vou multiplicar eles, o resultado vai ser 15. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, eu vou colocar aqui, ó,
Ah, se eu colocar 1, que número que eu somo com 1 que vai dar 7? Então aqui vai ser 1 e 7. E se eu multiplicar 1 vezes 7, vai dar 15? Não vai dar 15. Então daí o que eu faço? Eu vou ter que tentar outro número. Tá? Então vamos tentar assim, com 2 agora. 2, ó. 2 mais qual número aqui que vai dar 8? Vai ser 2 mais 6, né? 2 vezes 2 mais 6, 8. Agora eu tenho que multiplicar, ó. 2 e 6. 2 vezes 6 vai dar 15? Não. Então, 2 e 6 não é solução desse problema. Aí o que eu faço? Vamos tentar com 3 agora. Ó, 3 mais 5 vai dar 8. Beleza. E 3 vezes 5 vai dar 15? Vai dar 15. Então, a solução desse problema aqui, dessa equação, é assim, ó, solução, abro parênteses, 8, desculpa, 8 não, 3 e 5, né? Então, a solução desse problema aqui vai ser 3 e 5. Eu não preciso fazer aquela fórmula de Bhaskara, sabe? Delta é igual b ao quadrado, tal, 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 tal. Ah, então, daí ela fica dessa forma aqui. Então, deixa eu apagar tudo. Então, gente, esse daqui é o meu mapa mental. O que é o mapa mental aqui? Eu coloquei o tema central, a equação de segundo grau, e eu coloquei aqui, anotei para vocês as informações mais importantes, que eu achei mais relevante do tema aqui, que é a equação de segundo grau, tá? E depois eu compartilho bonitinho aqui o PDF com vocês. Eu sei, é muita informação, gente. A gente tem pouquíssimas aulas É uma aula por semana, né? Para rever conteúdo de 3 anos, aí mais, né? Seria o ensino médio. Mas eu sempre vou tentar disponibilizar dessa forma. Eu vou tentar resumir o máximo, vou compartilhar o mapa mental, tá? Dar um exemplo aqui e daí eu vou colocar uma lista de exercícios para fazer com vocês. Beleza? Até aqui tá beleza? Eu tô gravando para que depois disponibilizar para vocês possam retomar. Tá beleza. Fechado, então. Então, tá aqui, uma lista com alguns exercícios para resolver. Então, qual que é a minha sugestão, gente? Eu vou resolver esses com vocês aqui. Não sei se vai dar tempo para resolver todos, até onde que a gente para. Mas, se não der, depois eu faço um vídeo com a explicação de cada um deles aqui e compartilho com vocês no Google Sala de Aula. Então, gente, primeira coisa, o que a gente faz, tá? Eu vou bem no passo a passo. Vou resolver aqui a A de vermelho, tá? A é x ao quadrado, que é igual a 2x. Então, nota que eu tenho uma igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho x ao quadrado, tá? Do lado direito, eu tenho 2 vezes o valor de x. Um jeito de resolver a equação de segundo grau é a gente ficar chutando o valor para x aqui, mas daí a gente ia ficar chutando o valor de x pro resto da vida, tá? Outro jeito é a gente utilizar o conhecimento que a gente adquiriu lá no slide anterior. O primeiro passo que eu recomendo é sempre a gente organizar as informações, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o x ao quadrado na primeira parte da equação, e o menos 2x, ou desculpa, o 2x aqui que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, e conforme ele é positivo, ele vai mudar de lado, virando negativo, tá bom? E vou igualar essa equação a zero. Agora, tudo que está do lado esquerdo da equação vai ter que ser igual a zero. Aí eu vou partir do princípio que eu sei lá o teorema de Bhaskara, né? E para eu calcular o teorema de Bhaskara, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Beleza? Então, quem que vai ser o meu A aqui, ó? Quem que vai ser o meu A? O A é o coeficiente do x ao quadrado. O que é o coeficiente? É o número que está multiplicando o x ao quadrado. Quando não tiver nenhum número aqui à frente do x ao quadrado, eu vou completar com o número 1. Tá? Então, o A é o número que está à frente do x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui 1. Quem vai ser o B? O B é o número que vai estar à frente do x, ou do x elevado a 1. Então, vai ser o menos 2. A gente nunca pode esquecer o sinal, tá bom? Nunca pode esquecer o sinal. O sinal sempre acompanha o número. E quem vai ser o C?
Notem que essa daqui é uma equação de segundo grau incompleta, a gente não tem C. O C é igual a zero. Beleza? Então essa é uma equação de segundo grau incompleta. Vou precisar do teorema de Bhaskara para resolver ela? Não necessariamente. Vou pegar aqui, ó, a segunda linha e vou copiar ela aqui embaixo. X ao quadrado, gente, é a mesma coisa que x vezes x. Todo mundo concorda comigo? X ao quadrado é igual a x vezes x? Sim. Então, beleza. Ó, x ao quadrado é x vezes x. E eu vou copiar aqui o menos 2 vezes x, que é igual a zero. E eu vou utilizar o processo que eu tinha falado para vocês, que é o processo de colocar um número em evidência. O que é um número em evidência? Eu tenho aqui uma equação com dois termos. O primeiro termo é x ao quadrado e o segundo termo é menos 2x. Tá? Eu tenho alguma coisa em comum entre esses dois termos? Você concorda que eu tenho aqui, ó, o vezes x e vezes x nos dois termos? O que eu vou fazer com esse vezes x? Eu vou pegar esse cara que repete, vou colocar ele aqui fora. Tá bom? Vou colocar um sinal de vezes e vou abrir o parênteses. Quem sobrou, eu jogo para dentro do parênteses. X e o menos 2. Aqui, ó, menos 2. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Colocar em evidência é a vaquinha que a gente faz quando vai comprar uma Coca-Cola lá. Ó. Ah, cada um dá R$2. Então eu peguei o R$2 de cada um e coloquei aqui fora. Quem tinha mais de R$2 fica no bolso. Então dentro do parênteses é o que está no bolso. Beleza? Então coloquei em evidência. Tem uma regra em matemática que a gente fala o seguinte, ó. O x é um número e o x menos 2 é outro número. Por exemplo, o x aqui é 10. Se esse número aqui, se o x é 10, que número que está aqui dentro do parênteses? 10 menos 2. Então o número que está dentro do parênteses aqui é 8. Tá bom? Então tudo que está dentro do parênteses representa um número só. Tá bom? E qual que é a graça da matemática, gente? A gente tem que deixar a matemática falar com a gente. Às vezes pode parecer, por exemplo, tem gente que olha isso daqui e fala assim, nossa, esse daqui é um monte de X, é mapa do tesouro aqui, não estou entendendo porcaria nenhuma. Quando eu olho, né, eu tenho um olhar diferente. Eu gosto de olhar assim, eu falo assim, olha, eu vou falar para vocês como é que é o meu olhar. Então, eu tenho aqui o X, que é um valor que eu não sei. Eu tenho um X, que é outro valor que eu também não sei. Tá? Mas eu posso afirmar para vocês que o x menos 2 vai ser o cara do lado aqui e eu vou tirar 2. E entre esses dois números eu tenho um sinal de multiplicação. Beleza? E esse sinal de multiplicação fala o seguinte, que se eu multiplicar o primeiro número com o segundo, o resultado vai ser zero. E quando que eu pego um número e multiplico com outro número, e o resultado aqui vai ser zero? Quando o primeiro número for zero ou o segundo número for zero. Tá? Então, eu tenho duas opções aqui. Deixa eu apagar aqui. Quando eu encontrar uma equação incompleta desse jeito aqui... Deixa eu apagar os excessos aqui, que eu vou fazer um monte de seta. Quando eu encontrar uma equação de segundo grau desse jeito, incompleta, que eu não tenho C, notem aqui, ó, que eu não tenho C, o que eu vou fazer? Vou utilizar o processo de evidência. Eu vou fazer o seguinte conta. Eu vou falar, primeiro a solução, eu vou falar que esse primeiro x, ele é igual a zero. Tá? X igual a zero. E a segunda solução que eu vou dar para esse cara vai ser o seguinte, ó. Eu vou falar que esse número de dentro aqui, x menos 2, vai ser igual a zero. Então, olha só, essa equação, ó, eu tenho um número que eu tirei 2, fiquei igual a zero. Que número que é esse? Eu tenho um valor aqui de x, x menos 2, o resultado ficou zero. Quanto que vale o x? 2. 2. Então eu não preciso decorar aquele negócio de raiz quadrada de menos c sobre a. Não, é só eu entender. Ó, fiz o processo de evidência. Coloquei em evidência, então eu falo que o primeiro valor é zero. E depois eu chamo o segundo valor de zero. No primeiro, eu já sei que a solução, uma das soluções vai ser zero. Essa é igual a zero.
E no segundo, o que eu fiz? Ficou uma equação do primeiro grau, x menos 2 igual a zero. Então, eu sei que a outra solução vai ser igual a 2 positivo. Beleza? Então, essa é uma equação incompleta, onde o c é igual a zero. Aí, vamos lá para B agora. Se tiver com dúvida, a gente pode perguntar, tá? Por favor, pergunta. Deixa eu colocar aqui uma... É que o tempo é tão curto que dá até desespero, às vezes, sabia? Aí tem que correr. B. A B fala assim, ó, 2x ao quadrado menos 18 é igual a 0. Então, gente, essa daqui, o A é igual, B é igual e C é igual. O A é o número que está à frente do x, que no caso aqui é o 2, certo? O A é o número que está na frente do x ao quadrado, desculpa, é 2. O B é o número que está na frente do x. Notem que eu não tenho outro x. Então, o B vai ser igual a 0. E o C é o cara que sobrou lá, a gente chama de termo independente, porque ele não depende do x. É menos 18. Então, notem que essa daqui é uma equação do segundo grau incompleta, onde o B é igual a 0. Tá bom? Como é que a gente vai resolver? Vou copiar a primeira linha de novo. Ó. 2x ao quadrado menos 18 é igual a 0. Quando tem a equação incompleta, a equação do segundo grau incompleta, não preciso utilizar o Bhaskara. Eu só utilizo o Bhaskara quando ela é completa. Tá? Como é que eu vou resolver aqui? Eu vou isolar o x ao quadrado. Tá? Como é que eu isolo o x ao quadrado? Primeiro, eu vou copiar o 2x ao quadrado. E o menos 18, vou passar para o outro lado da igualdade. Tá? Conforme o 18 é negativo, quando passa para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele está falando assim, ó, 2x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu não quero saber quanto que vale 2x ao quadrado, eu quero 1x ao quadrado só. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 que está multiplicando o x ao quadrado e vou passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar assim, ó, 18 sobre 2. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 9. Só que eu também não quero saber quanto que é o x ao quadrado. Eu quero saber quanto vale o x. Quando eu estou resolvendo a equação de segundo grau, eu quero saber qual que é o valor do x. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? Qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? Beleza. É o 3, né? 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu sei que o x é igual a 3. Esse passo aqui eu poderia ter feito da seguinte forma. Eu posso falar assim, ó, o expoente 2 do x vai virar raiz quadrada de 9. Tá? Esse é o mais usual. Qual que é a raiz quadrada de 9, gente? 3. Então, deixa eu ver aqui se tem, se eu coloquei para vocês. Não, não vai ter aqui. Mas, gente, toda raiz quadrada ela tem duas respostas, tá? Guardem isso. Toda raiz quadrada possui duas respostas. Porque a raiz quadrada ele não fala assim, ó, qual número vezes ele mesmo que é 9? Um deles vai ser 3 positivo. O outro vai ser 3 negativo. Tá? Porque quando eu faço aqui, ó, 3 negativo vezes 3 negativo, menos com menos é mais na multiplicação. Então vai ficar mais, e 3 vezes 3 é 9. Então, primeira solução, 3 positivo. Segunda solução, 3 negativo. Tá? Eu estou reforçando que na prova do Enem eles adoram colocar questões desse tipo aqui. Ó. Tá? Onde ele pede as duas soluções, e daí cai uma raiz quadrada, a pessoa só consegue apontar uma solução. Mas a gente tem que lembrar que a raiz quadrada vai ter duas soluções. O número positivo e o número negativo. Então, olha quanta informação, gente. Então, eu vou apagar um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer o item C, tá? Então, uma outra forma que eu falei
aqui para vocês da equação de segundo grau é a forma fatorada, né? Eu tinha falado da evidência e da forma fatorada. A forma fatorada é a equação de segundo grau quando ela aparece do jeito que está na C aqui, ó. A C fala o seguinte, ó. X menos 4 vezes x mais 8 é igual a zero. Tá? Então, tem gente que faz a distributiva. O x aqui tem que multiplicar todo mundo que está do outro lado e assim por diante. Tá? Eu gosto de falar da seguinte forma. Aqui eu tenho uma multiplicação que está falando que o resultado vai ser zero. Tá? Para esse resultado aqui, dessa multiplicação for igual a zero, eu tenho duas possíveis soluções. A primeira solução é que o primeiro número, que é o x menos 4, ele vai ter que ser igual a zero. Tá? Ou o segundo número, que é x mais 8, vai ter que ser igual a zero. Um dos dois tem que ser zero. Tá? Então, notem que eu peguei o primeiro termo igualei a zero, o segundo termo igualei a zero. Quando eu resolvo isso daqui, x menos 4, o 4 é negativo, passa para o outro lado, né? Vai ficar positivo. Eu vou ter uma solução. E na segunda parte aqui, eu tenho x mais 8, o 8 passa para o outro lado, eu vou ter aqui, ó, x é igual a menos 8. Eu vou ter uma segunda solução. Pronto, eu não preciso fazer distributivo, não preciso fazer conta nenhuma. É só eu resolver dessa forma. Beleza? Essa forma que aparece na C, a gente fala que é a forma fatorada da equação de segundo grau. Certo? Agora vamos lá, deixa eu apagar aqui esse trem. Vamos para D. Na D, na D ele faz assim, ó. X ao quadrado menos 6x menos 16. Agora a D, a gente tem 5 minutos só. Não? A D fala o seguinte, ó. X ao quadrado menos 6x menos 16 é igual a zero. Tá? Então, vocês conseguem resolver essa equação de duas formas. Primeira forma, tá? Delta, lembram do delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C? Lembram? Sim. Mais ou menos, assim. Então, essa daqui que eu coloquei do lado, essas duas fórmulas, é a fórmula de Bhaskara, tá? Bhaskara conseguiu resolver a primeira vez, só para vocês terem noção, Bhaskara, ele era um advogado, ele não era nem matemático, tá? Existem registros anteriores da resolução de equação de segundo grau, mas conforme quem registrou o filho foi Bhaskara, então ele colocou o nome dele. Então a fórmula de Bhaskara ele divide a resolução em duas partes. Primeira que a gente chama de cálculo do delta. O delta eu tenho que pegar a equação de segundo grau aqui ao lado, eu tenho que determinar primeiro quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? O A é o número que está aqui na frente do x ao quadrado. Qual o número que está na frente do x ao quadrado? Se não tem nenhum, eu coloco o número 1. Então, o A é igual a 1. O B é o número que está na frente do x, que nesse caso aqui é o menos 6. E o C é o que sobrou aqui, é o menos 16. Tá bom? Então, só para relembrar, como é que é a fórmula do Bhaskara aqui? Eu vou ter que pegar o A, o B e o C, vou copiar essa equação, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, eu vou colocar menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, quem é o A? O A aqui é 1, vezes o C, que aqui é menos 16. Tá bom? Então vai ficar delta é igual menos 6 ao quadrado vai ser mais 36. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 é 24. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2 aqui, 64. Tá bom? Então, o delta vai ser 36 mais 64. O delta é igual a 100. Então, essa é a primeira parte da conta. Aí, a segunda parte da conta, o que eu faço? Eu pego a fórmula do x, tá? Que é menos b mais e menos raiz quadrada do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tá?
Aí eu vou substituir as letras pelos valores que eu tenho aqui e pelo valor do delta que eu descobri aqui, que é igual a 100. Então, o B é menos 6. Se o B positivo é menos 6, o B negativo vai ser igual a mais 6. Mais e menos raiz quadrada do delta. O delta é o V, que é 100. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. O A é 1, vai ficar 2 vezes 1. Bem, nota que eu não tenho nem mais espaço para resolver, tá? Vou deixar, se vocês quiserem resolver, pode resolver. O que eu quero chamar a atenção? Olha o processo que eu tenho para calcular o Bhaskara. Agora a gente vai utilizar o método lá de soma e produto. O método de soma e produto eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho dois números que são as soluções desse problema, tá? Eu vou chamar de x1 e x2. Esses dois números, se eu somar, ele vai ter que ser igual ao B negativo. Então, se o B positivo é menos 6, o B negativo vai ser 6 positivo. E esses mesmos dois números, se eu multiplicar, vai ter que ser igual ao C, que é o menos 16. Então, eu tenho duas formas para resolver. A fórmula de Bhaskara, que eu tenho que fazer 1 milhão de conta, que eu nem sei se eu vou ter tempo no vestibular para resolver essa conta. Ou eu posso pensar um pouquinho e resolver sem fazendo uma conta de mais e uma conta de vezes só. Tá? Então, por exemplo, vocês pensando dessa forma, vocês conseguem resolver aí quem que é o x1 e o x2? Vocês têm que pensar assim, ó, qual dois números que se eu vou somar aqui vai dar 6? Alguém chuta aí algum número? O 1 e o 6. 1 e o 3? Então aqui, ó, 1 e 6. Oh, desculpa. Não. O 1 e o 6. Não, ó, vou somar 1 mais 6 vai dar 6? É somar. Nessa parte é somar. Isso. 1 e o 5. Isso, 1 e o 5 vai dar 6? Deu 6. Só que se eu pegar 1 e o 5 e multiplicar, vai dar menos Não dá 16? Então, olha só, eu tenho uma conta de multiplicação e o resultado é um número negativo. Então, o primeiro ou o segundo número vai ter que ser um número negativo. Entender? Entendi. O primeiro ou o segundo vai ter que ser negativo. Tá? Então, por exemplo, olha só. Se eu vou somar dois números, um vai ser negativo. Então, só vou dar um exemplo aqui, tá? Então, vou falar que o segundo número aqui é negativo, é menos 1. Quanto que vai ter que ser o primeiro? Que número que se eu tirar 1 vai dar 6? 7. 7. Então, o primeiro número aqui vai ter que ser maior do que 6. Tá bom? Porque eu estou fazendo uma conta de subtração, na verdade. Ó. 7 vezes menos 1 não vai dar menos 16 aqui na hora que eu for fazer a multiplicação. Daí o que eu faço? Aqui eu coloquei 7, agora eu vou aumentar. Vou colocar 8. Ó. 8. Que número que eu tiro de 8 que vai dar 6? 2. 2. Então, vou tirar 2. E se eu multiplicar aqui 8 vezes 2 vai dar 16? Sim. Vai dar 16. Então, vai ser 8 e menos 2. Então, a solução vai ser 8 e menos 2. Entendeu? Então, ó, eu tenho dois processos. Eu tenho um processo que eu penso um pouquinho mais, mas depois que eu resolver essa porrada de exercício, vai ficar um pouquinho mais claro na minha cabeça. Ou eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara e calcular aqui que o x1 é 8 e o x2 vai ser menos 2. Tá? Gente, assim, a proposta eu acho uma hora muito pouco, né? Assim, são matemática, eu poderia ficar falando aqui 10 horas seguidas. Mas o tempo não vai ser suficiente, tá? Porque vai acabar agora em 1 minuto. Eu vou parar o vídeo, vou salvar e vou postar para vocês. Vou mandar esse material em PDF sem esse monte de rabisco
e vou pedir para vocês tentarem resolver. Tá? Eu fiz até a D, né? Vai ter da E até a J. Eu posso colocar mais exercícios. E daí eu vou fazer um gabarito mostrando qual que é a resolução de cada um deles. Como é que faz a conta. Pode ser? Fechou. Tá. Combinado. Então lá no grupo do WhatsApp eu coloquei um código do Google Sala de Aula. Não sei se vocês utilizam, mas o Google Sala de Eu Aula... já entrei lá para ver. Beleza, então eu vou compartilhar lá o PDF e depois o vídeo com a resolução de cada um desses. Gente, eu sei que é muita informação, mas deu para pelo menos absorver alguma coisinha, alguma informação? Sim, sim. Deu Principalmente sim, deu pra essa do bem. menos 2. Porque assim, esse a Some Produto, gente, no vestibular, as faculdades já entendem que na cabeça deles o aluno já sabe esse procedimento. Então, boa parte das contas, eles colocam equações já relacionadas a Some Produto. Tá? Porque ele quer um aluno já que saiba essa parte de Some Produto. Porque o Bhaskara, ele é um caminho certo, só que é um caminho mais longo. E o Some Produto, nem sempre você vai conseguir a solução. Tem esse problema também. Porque se a resposta for uma fração, daí a gente não consegue analisar tão rapidamente a Some Produto. Beleza? Ó, depois desse exercício tem mais um da FATEC, tem outro de um outro vestibular e tem um outro aqui. Esse daqui não sei se é do Enem. Mas daí teria mais 2 atividades, mas ficou muita coisa para uma hora só. Tá bom? Mas vou compartilhar com vocês lá. Beleza? Tá, professor, é pra gente entrar no Google Sala de Aula, que aí vai ter uma turma nossa, certo?